queridas irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Então, prosseguindo nessa linha que é sempre um desafio da astrodiagnose, especialmente nessa época de peixes e carnavalesca, né? Vamos pensar juntos como que dentro dessa estrutura caótica e aprendendo sobre como nós nos relacionamos com ela enquanto convidados, nós podemos fazer ou participar desse campo hierárquico que é peixes e que, portanto, é a nossa própria onda de vida, porque pela filosofia Rosa Cruz, a hierarquia de peixes está vinculada aos espíritos virginais que dizem respeito à nossa hierarquia. Como nós podemos habitar esse espaço hierárquico de uma forma um pouco mais organizada? Até para que aqueles de nós que eventualmente encarnaram com planetas em peixes, olhem para os seus pés, cada vez mais se sentindo agradados daquilo que vem. Porque Oswaldo falou muito bem. Os planetas em peixes, especialmente as pessoas que têm aspectos que sejam desafiadores, causam deformidades nos pés. Lembrando que peixes têm uma relação íntima com a questão, se ligado aos pés, com o perdão. Então, na medida em que eu me desagrado dos meus pés, é importante que eu faça uma reflexão de como está o exercício do perdão. Lembrando que o perdão é uma estrada de duas vias, porque existe o perdoar e o pedir perdão. Ele não é uma coisa só. E essa estrada, trabalhar com o fluxo dessa estrada é muito importante para que a hierarquia de peixes funcione de forma adequada no nosso tema natal. Senão ela vai se obstruir, ela vai congestionar e cada vez mais os planetas vão brotar lá na medida em que eu visito diferentes realidades. Então, como trabalhar isso? Primeiro, relaxando, compreendendo que a gente está na Terra e, na época do Carnaval, nada como ir até o Carnaval, observar o Carnaval, de preferência vai de manhã, o pessoal só tomou café com leite. Então, o ambiente está agradável, ainda existe uma possibilidade de contemplar o aspecto pisciano do Carnaval, porque pisciano, por quê? Porque o Carnaval é uma festa do humano na sua maior densidade, na sua maior possibilidade de partilha e que o aproxima muito do reino que o antecede. É uma alegria desvairada e é quase que uma festa cujo princípio caótico está muito presente. Se não pela manhã, mas ao final do dia, esse caos já pode ser vivenciado, seja pela via ocular, seja pelo cheiro do ambiente por onde o Carnaval passa, e a gente começa a entrar em relação do que seja o caos pisciano, né, que essa época nos convida. Essa é a Iris, minha filha, esteve comigo no Carnaval hoje. Eu só fui porque ela pediu. Ela queria ir no Carnaval. Próximo. Então, lembrando algo bastante fundamental para não acreditar que a astrologia é o remédio para todos os males. Por favor, a astrologia, e Elman Bacher deixa isso bem claro para nós, é uma fase da religião. Ela não é a última palavra, nem sabe. Ela é uma fase. Então, não se permitam aprisionar. Não se permitam que essa rede os pesque. Porque o que está por vir é muito superior ao que ela nos convida. Ela é um meio e não um fim em si mesma. Ou seja, ela é um instrumento, é um veículo, é uma linguagem, é um meio a partir do qual, na medida em que eu sou minimamente instruído, eu consigo entrar em relação com saberes, possibilidades de consciência que de outra forma não seria possível. Próximo. E é isso o que a gente vai encontrar também estabelecido de outras formas, em outras linguagens, como, por exemplo, nesse texto, porque agora vemos como por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Existem várias formas de olhar para as diferentes linguagens que nos aproximam do campo do mistério. E a astrologia é uma dessas linguagens.
Então sejamos compassivos com ela. Não vamos colocar todas as fichas nesse cavalo ou nesse peixe. Próximo. Perceber que a hierarquia de peixes é a culminância de um processo cósmico é algo imprescindível para o estudante de astrologia. A história cósmica, do ponto de vista zodiacal, se inicia em Áries, passa por Touro, e se inicia em Áries, começa pela cabeça, porque Áries é regente da cabeça. Percebam que na história cósmica nós temos um reflexo corpóreo da manifestação do cosmos, da cabeça aos pés, de Áries a Peixes, em cada uma das hierarquias, que se comprometeram em algum grau, emprestando algo de si para que o princípio cósmico se estabelecesse até que todas as hierarquias pudessem chegar até onde nós estamos agora, na horizontal, porque todas as hierarquias estão verticalizadas. É em Peixes que rege os pés que nós temos a nossa porção horizontal. Os pés são horizontais. Os pés são a possibilidade de consciência de toda uma história que nos antecede, que não diz respeito apenas a nós, mas a toda uma qualidade hierárquica de seres que culminam na nossa onda de vida e que compartilham ou deveriam compartilhar o estado em que nós nos encontramos. Próximo. Então, algo se faz muito importante. Se a gente percebe que alcançou o nadir da materialidade no estado humano, nessa horizontal sobre a qual nós ficamos sobre os pés, e existe todo um campo hierárquico que trabalhou para isso, como devolver isso para que a comunhão aconteça? Qual é o movimento que se deve fazer? Na Catedral de Chartres existe uma dica para isso. E a gente observa aqui esse ser com as mãos próximas aos ouvidos, com os... Que é isso? O pé. Outro pé. Estamos sendo convidados nessa imagem a devolver a verticalidade daquilo que nos horizontalizou. Os pés são a culminância do processo de consciência de todo o zodíaco. De todo o zodíaco como o conhecemos. Desse zodíaco de 12 que nós fazemos parte, que nós cooperamos. Como tornar essa consciência que está nos pés? Eu estou dizendo que a consciência está nos pés. Porque com os pés nós podemos adentrar essa realidade e vivenciá-la. Com os pés, na medida em que eu palmilho, na medida em que eu erro, eu conheço o espaço por onde eu ando. Eu conheço por tocá-lo. Eu não conheço mais só com a cabeça, raciocinando, racionalizando e teorizando. Eu tenho a consciência da realidade por fazer parte dela e me movimentar dentro dela. Os ouvidos são os órgãos fundamentais para a gente ter em mente sempre que a gente pensa como retornar à origem. Porque se os ouvidos fazem parte da nossa primeira manifestação, que é a cabeça, e que, portanto, permite que a gente escuta, como fazer com que os pés se transformem em ouvidos? Para que tudo que seja escutado aqui seja elevado até a primeira hierarquia, para que a comunhão se estabeleça de fato. Na medida em que eu tenho planetas em peixes, eu não estou trabalhando para que essa escuta alcance o ponto a partir de onde ela emanou, eu sou o doente dos pés. E não é porque eu não gosto de samba, Oswaldo. É por outro motivo bem diferente, porque eu sou negligente na forma de viver. E os planetas em peixes, por incrível que pareça, salvo exceções que a gente tem que ser muito cuidadoso, tendem a tornar a pessoa levemente negligente, como eu pude observar na sua apresentação. Você chamou a nossa atenção nesse sentido. Parece que amolece, deixa meio solto, meio perdido, sem saber onde está. Por quê?
Porque a nossa onda de vida ainda não construiu essa consistência. E cabe a nós construir essa consistência para quando esses planetas forem encarnados ou vivenciados, eles sejam menos vacilantes e mais operantes. Está claro esse convite? Então, pois não. João, que ligação você faria entre esse exercício de saber ouvir com o exercício de saber perdoar? Martin Buber, eu e tu. Quando você ouve, o que está por trás da escuta é um processo de profunda transformação. Quando você ouve, o que está acontecendo é um processo do tipo de casa 8. Por incrível que pareça, quando a gente fala em ouvir, quando a gente fala em casa 8, o 8º nervo craniano é o nervo da escuta. Então o 8 está muito presente nisso. Na medida em que eu escuto inteiro, enquanto alguém fala, essa escuta me transforma. Perdoar é passar por você e devolver. É um processo de troca. E o ouvir, ele tem uma profunda relação com o processo de perdão. Quando eu ouço de fato, eu estou passando por uma forma de morte, por uma forma de transformação. E o verbo que escuta, o 8º nervo, que é o nervo que escuta, também é o nervo responsável pelo equilíbrio. E na medida em que eu não escuto, eu me desequilibro. Eu tenho labirintite. E eu não me desequilibro só no corpo físico. A minha vida toda se desequilibra. Esse desequilíbrio não é por si mal, mas é a forma como a vida nos convida para que um novo estado de equilíbrio seja encontrado. Então, perdoar e ouvir são praticamente sinônimos, assim como caráter e destino. A pessoa que ouve sem escutar, portanto, não ouve com a sacralidade, ela não é capaz do exercício do perdão. Só uma pessoa que escuta no profundo do seu ser é capaz de perdoar. Então, aprender a escutar é um exercício imprescindível para que o perdão aconteça. Veja que nessa escuta, o próximo. Nessa escuta está o grande mistério do retorno à comunhão com as diferentes hierarquias. Quando eu comungo com todas as hierarquias, quando meus poros estão desobstruídos para que essa comunhão aconteça, o perdão é natural. Perdonária, perdão é fluxo. Aquilo que me vem, eu faço fluir. O que a gente não perdoa é aquilo que a gente segura. Só que esquecemos que aquilo que nós seguramos também nos prende. Ficamos presos dos dois lados. Então, eu acho o seu convite bastante pertinente em termos de nos alertar de como uma escuta saudável, que também está ligada ao processo de cura, uma escuta saudável é capaz de curar a pessoa escutada, e Michael Ende demonstrou isso brilhantemente no livro Momô e o Senhor do Tempo, onde todo mundo que queria ajudá-la acabava ajudado por ela. Por quê? Porque ela escutava. Por que ela escutava? Porque ela tinha tempo, o tempo não a tinha, ela tinha tempo, o tempo não a tinha, ela tinha tempo. Ela não habitava no sempre e no nunca, que são contingências temporais. Sempre e nunca são a mesma coisa. Nunca é um sempre ao contrário, mas também é uma extensão temporal acontecendo. Momô habitava a eternidade, que é onde algo pode acontecer. A eternidade não é um marasmo, mas é onde algo a todo instante pode deixar de ser para se tornar outra coisa. E é nesse espaço eterno, que é também o presente, esse momento fugaz, que a escuta acontece. Se eu escuto com o preconceito de já formatado aquele que me fala, eu saber o que ele vai dizer, aonde ele quer chegar, eu não estou escutando. Quando eu escuto, ou eu estou morto para mim, ou eu estou 100% disponível, ou eu quebrei os laços temporais que me aprisionam, ou eu não estou escutando. De onde a gente percebe que é muito provavelmente que poucos de nós estejamos habilitados para exercer a capacidade de escuta e, portanto, para perdoar. E essa é uma qualidade que o Cristo nos traz, porque ele tinha o poder do perdão dos pecados. E ele escutava não só com os ouvidos, mas com a própria veste que o cobria. Ele escutava que atrás dele alguém tocou sua própria veste.
E é essa escuta que nós somos convidados astrologicamente a fazer enquanto elevar a hierarquia de peixes, principalmente se eu tiver planetas em peixes. A minha escuta tem que ser ainda maior, porque a chance de eu me equivocar tendo planetas em peixes sem ter uma escuta excelente é enorme. A chance do acidente é enorme. Respondi ou enrolei, Oswaldo? Porque você sabe que eu enrolo às vezes, né? Por que não fazer bem as duas coisas? Pronto, ótimo. Então, escutar com os pés. Os pés têm que escutar o chão. Pois não, Ana? A forma das orelhas parece como um peito em germinação. Sim, e com os rins, né? Então, muito a ver. Muito a ver. É muito importante que a gente comece a perceber analogicamente, independente da lógica nos permitir acessar isso diretamente, como que similaridades geométricas dizem respeito a princípios ressonantes, princípios que guardam relação entre si, porque sempre tem um mistério e algo que a gente pode beber a partir dessa percepção. Não porque alguém vai te explicar, mas porque isso vai despertar um olhar intuitivo e uma qualidade de ser em cada um de nós, na medida em que cada um pode, de uma compreensão. Então, vale a pena. Não se sintam desencorajados a observar as coincidências e raciocinar sobre elas. Posso continuar? Claro. Como você fez uma analogia com a casa 8 do Escorpião, você acha que uma pessoa que tem uma língua reativa, ela pode ter um ouvido dócil ao mesmo tempo? Não é possível. É incompatível. Mas a Deus nada é impossível, porque você vê, entre Gêmeos e Escorpião a gente tem um quincúncio. É tentar borbulhar o ar dentro da água. Mas, idealmente, para que esse quincúncio aconteça, Gêmeos deve se calar. E calar também é uma forma de comunicar, muitas vezes muito superior àquela de abrir a boca. O próximo, vamos ver o que tem aí. Então, olha só o que são nossos pés, né? Eles consistem nas raízes da árvore humana. A humanidade cria as raízes para que a gente possa estar aqui. Peixes mal trabalhado, uma vida cujas raízes são superficiais. Vocês têm visto o que acontece com essas árvores que as raízes são superficiais quando bate o vento. Raízes superficiais podem ser arrancadas, né? Não vamos confundir raízes profundas com radicalismo. Todo ismo é um risco, é um desafio. Mas raízes saudáveis são fundamentais, senão como extrair os nutrientes da terra para que a gente possa ser. Nutrientes da terra não são só minerais. A terra nos proporciona uma vivência quádrupla em termos de nutrientes que a gente precisa observar, são os 4 reinos. Temos uma nutrição geotrópica, geotropismo, a partir dos minerais. Temos uma nutrição a partir dos vegetais, heliotrópica. Os vegetais estão sempre para cima, devolvendo à luz tudo aquilo que eles receberam para que pudessem ser. Temos uma alimentação a partir dos animais, observacionalmente, não precisamos comê-los. Nada contra, por favor, mas não é necessário e absoluto. Mas temos uma compreensão a partir dos animais, como eles vivem, se acumulam, criam suas famílias, protegem seus rebanhos, que é uma orientação de natureza egotrópica. E a partir da humanidade e da consciência que a gente recebe, temos a oportunidade de uma consciência, de um saber teotrópico. São 4 tropismos que nos eleva e permite que essas raízes que nós estabelecemos com a Terra lancem nutrientes, na medida em que minha escuta é abençoada, para todas essas hierarquias que nos antecederam, enquanto possibilidade de comunhão. Na medida em que eu comungo, as correntes são afrouxadas. Porque eu decidi fazer parte e não mais me apropriar. Apesar de um ser separado, eu me percebo enquanto um ser fazendo parte. Então, minhas raízes são fundamentais para as demais hierarquias. E da mesma forma, nós somos a frondescência
da árvore divina. Nós somos a culminância dessa árvore que principia em Áries e floresce, frondece em Peixes. Olha que dinamismo duplo que cabe a nós humanos nessa situação extrema de aparente separatividade. Porque a nossa sensação de separatividade é inacreditável, realmente, parece que eu sou completamente independente de vocês. É sensacional essa ilusão que nos envolve, né? Sensacional. Vamos ver o próximo. Daí o desafio. Para que essa escuta seja elevada aos céus, para que essa escuta seja refinada, eu preciso desenvolver o quê? Nos pés? Asas nos pés. Eu preciso, ao nascer com Mercúrio em Peixes, não ser um cara completamente sem noção. Mas eu preciso alcançar o limite da razão para que eu possa servir enquanto um elo de transcendência para aquele que não é capaz de exercitar minimamente o exercício da razão. Eu preciso estabelecer no meu tema natal uma relação entre Mercúrio e Netuno, para que eu seja aquele que guarda o barco, a passagem, a chave, o que seja, de um pensamento racional para um pensamento transcendente. Mas que não seja loucura, que não seja engano, que não seja uma seita que leva todos a um estado de autossacrifício até do próprio corpo. Eu preciso transformar aquilo que Peixes traz enquanto possibilidade em algo que flutue, que suba ao alto. Isso é elevar a natureza do Mercúrio em Peixes. É ter asas nos pés. É elevar o pensamento além da razão. É compreender que a subjetividade não é relatividade, mas que existem modos e formas de torná-la objetiva, torná-la uma verdade, enquanto um princípio essencial daquilo que eu sei que sou e eu represento. E vamos ver um mapa de um ser que conseguiu fazer isso com muita propriedade, pelo menos pelo pouco que li até agora, que é um pensador alemão chamado Hegel, que na fenomenologia do espírito minimamente arranha a possibilidade de um casamento entre objetividade, o que eu vejo, e subjetividade, de forma a não minimizar a importância do subjetivo, mas qualificá-la. Então, olha só o que essa moça Sandra nos sugere, né? Nasci com asas nos pés. Talvez até, se bobear, vamos ver o tema dela, se bobear, ela tem até Mercúrio em Peixes, né? Porém, faltou-me equilíbrio. Não sabia morrer. O oitavo nervo dela, que é o nervo do equilíbrio, o oitavo nervo é o nervo vestíbulo coclear. Com ele escuto, com ele me equilibro. Faltou equilíbrio para ela. Se faltou equilíbrio, faltou qualidade de escuta também. São juntos. Quando eu não me equilibro, eu não sei escutar. Vivo por aí, voando de cabeça para baixo. Então, existe uma delicadeza em ter asas nos pés, porque a chance de você se desequilibrar, porque isso tudo aqui é muito fascinante, parece muito real, então, se abster do ter é praticamente impossível para que o voo possa acontecer de uma forma harmoniosa, para que a gente possa elevar a nossa hierarquia, essa hierarquia caótica, a algum grau de interesse das hierarquias que estão acima dela. Porque na medida que elas se interessem por nós, nós podemos nos nutrir de uma qualidade de compreensão que falta para a gente. Isso tudo é um saber por comunhão, é um saber por transcendência, não um saber por racionalidade. Por mais que esse saber por transcendência seja discriminado, marginalizado, independente de qualquer coisa, ele pode ser vivenciado. Cada um no seu tempo pode entrar em relação com isso. O próximo. Então, o departamento de cura tem todos esses itens onde ele sugere que a gente esteja atento. E um deles, imprescindíveis, é que as leis da saúde não sejam violadas.
Violar a lei da saúde é desconhecer os mecanismos subjacentes à saúde. É entender que a saúde decorre simplesmente de um equilíbrio fisiológico e biológico. É entender a saúde simplesmente por aquilo que eu vejo. É me desconectar de tudo aquilo que vitaliza o meu ser. Tudo aquilo que subjaz. É descuidar do mundo das causas e só cuidar do mundo dos efeitos. Então, como não violar as leis da saúde? Como estar atentos a isso, sendo participantes dessa hierarquia que é tão irreverente e confusa? Próximo. Olha só. A divina força curadora é construtiva. Ou seja, conhecer essa cosmogênese é fundamental. Se eu não conheço, eu não tenho veneração. Se eu não conheço, eu não me interesso por entrar em comunhão. Na medida em que eu me abro para a veneração e pela comunhão, na medida em que eu me ajoelho, o que acontece com os meus pais? Com os meus pais. Com os meus pés. Na medida em que eu ajoelho, o que acontece com meus pais? Que são meus pés, porque eles me ensinam. O que acontece com os meus pés quando eu me ajoelho? Vocês estão acordados? Estou hipnotizando vocês? Não, né? Quer que eu fale mais rápido? Isso. Quando eu me ajoelho, os pés se verticalizam. Eu me ofereço em comunhão. Eu mostro veneração. Quem tem dificuldade de se ajoelhar vai ter problema com Capricórnio, tem problema com disciplina, tem problema com ordem, tem dor no joelho. Tudo bem, pode ser artrite e tudo, mas a artrite é só o mundo dos sintomas, eu estou falando de mundo das causas. Precisamos aprender quais são os truques, enquanto tendo um corpo físico, para a gente verticalizar cerimonialmente o nosso ser e oferecê-lo em sacrifício. Como o sol faz, que morre para que a gente seja. As omissões e transgressões provenientes de uma vida errada são as causas da enfermidade. Isso não é um talvez. Max Heindel, ele é bom de mira. São as causas. Ele é implacável. Próximo. Citando as principais. Alimentação inadequada, não natural. A alimentação de vocês está adequada? Ela é natural? Excesso de alimentos. Falta de ar puro. Sol. Tem tomado sol? Tem que tomar sol, senão vocês vão ficar reféns. Vocês vão ficar reféns da indústria da vitamina D em comprimidos. Por favor, tomar sol. Existe um saber no sol. É preciso que o sol lamba a nossa pele para que os nossos poros ganhem uma certa qualidade. Isso é mais que poesia. Higiene. Exercícios, de preferência tênis com Oswaldo. Descanso e sono. Esse último é show. Ah, sono é maravilhoso. E dormir em quartos, evitar dormir em quartos sem ventilação. Principalmente se tem alguém com flatulência. Ah, essa experiência é terrível. O próximo. Falta de domínio sobre si mesmo. Reatividade. Como que um ser reativo pode ousar dizer que perdoou alguém? Antes de perdoar alguém, eu preciso fazer uma faxina para saber se eu sou digno desse exercício. Talvez eu nem saiba o que eu esteja falando. Talvez o meu perdão seja o exercício de uma carência profunda do meu ser, para que eu seja reconhecido pelo outro, para que eu volte a falar com o outro. Claro, porque eu preciso do outro em alguma instância, por isso eu me perdoo. Abrigar pensamentos de cólera, ódio e ressentimento,
deixar levar-se por temperamento violento. Isso tudo é se contrapor às leis que sustentam a saúde. Porque o nosso corpo vital, que está em relação direta com essa região etérica, também está em comunhão com seres de uma determinada natureza e que se alinham com a qualidade do nosso temperamento e com a natureza de nosso caráter. Não é óbvio isso? Ou eu estou delirando? Faz sentido? O próximo. Gratificar desejos degradantes, maltratar outros seres, sejam humanos ou animais, e o abuso da sagrada função geradora. Qual é a sagrada função geradora, Alexandre Magno? Em uma palavra, por gentileza. Porque podemos gerar aqui ou aqui. Imaginei que talvez você pudesse responder a palavra. Touro ele rege, né, a parte aqui da laringe, né, da força do verbo. O ideal é que a gente tente fazer essa energia de baixo e subir para alto. Né? É um trabalho de cada um de nós fazer isso. Né? Ou seja, que não falemos com impropriedade, que a nossa função geradora harmonize. É isso? Só que também tem aquela coisa, às vezes a gente pode ser que a gente esteja falando, não quer dizer que a gente esteja colocando o verbo a serviço do alto. Claro. Claro. Porque a gente fala assim, aí eu não faço sexo, mas aí eu falo. Claro. Estou fazendo sexo do mesmo jeito. Claro. A questão, independente das limitações do nosso caráter na situação atual, é olhar com uma propriedade qual seria a culminância do princípio criador dentro da nossa espécie. E olhar para essa culminância enquanto a possibilidade de criarmos a partir da palavra, para que quando lermos o Evangelho de João e entendermos no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne, compreendamos a que nós somos destinados. Essa é a ideia. Nada mais que isso. É claro que se castrar o jovem, a voz dele não vai engrossar e que a função sexual tem a ver com a função criadora. Mas não é disso que estamos falando, correto? Enquanto possibilidade. Você não acha, bom, que é muito difícil encontrar um ser humano que lide bem com a sua sexualidade? Sim, acho. A sexualidade, que também é um assunto relacionado à capacidade de escutar, e, portanto, ao oitavo nervo, à oitava casa, e, portanto, à morte e à transformação, está tudo dentro de um pacote, né? O bacana disso tudo é a gente poder ter circunstâncias semelhantes que nos visitam, onde a gente pode exercitar um equilíbrio para que aquela por ressonância se equilibre. Porque, às vezes, trabalhar diretamente sobre uma coisa não é interessante. Vocês já viram um cocô de cachorro quando endurece? Ele não cheira, mas vai mexer. É interessante. Então, algumas coisas precisam ser mexidas de um outro lugar. E aquilo se move naturalmente por outros mecanismos. Então, é interessante quando a fraternidade nos convida a trabalhar sobre o corpo vital, para que, eventualmente, os demais veículos se organizem e não em colocar a mão no corpo de desejos. E, eventualmente, aumentar o cheiro daquilo que eu tenho. Eu acho que é algo semelhante, algo por aí. Mas, de fato, a nossa falta de noção é inacreditável. Não me excluo, me incluo. O carnaval é uma demonstração disso. Eu não vejo a hora de sair daqui hoje para ir para lá. Claro, isso quando você é geminiano, você roubou minha fantasia. O próximo. Então é interessante quando a gente olha a mandala zodiacal, perceber a relação de peixes com as demais hierarquias enquanto uma história que sai de um certo ponto e retorna a esse ponto. E perceber o que esse momento zodiacal traz para o restante do zodíaco. Pois nessa ordem,
A casa 12 é a própria casa que diz respeito ao karma. Nós a entendemos como o nosso karma. Mas olha o que a gente carrega aqui. A gente carrega a conclusão de toda uma história. Esse nosso não é só meu, é de todos. A missão dessa hierarquia é muito fundamental. Não podemos falhar. Não falharemos, né, Oswaldo? Morreremos tentando, porque morrer tentando é conseguir. Você sugeriu para a gente colocar o ouvido nos pés e os pés no ouvido. Um estágio necessário para desenvolver o perdão e a compaixão seria também colocar o ouvido no coração? Claro. Claro. Porque o coração é a possibilidade simbólica de chegar ao outro. Ele tem esse movimento de pulsação. Ele tem o eu e tu arquetipicamente incorporado. O pulmão também. E por isso ele veicula isso. Pulmão, gêmeos, coração, leão. O Cristo falou isso. Se você fizer, faça por mão, né? É isso aí. Faça por mão o que você quer que faça por você. Jesus sabe tudo, esse cara. Mas vamos olhar então, por favor, a próxima? Vamos olhar dentro dessa perspectiva, desses planetas em peixes, que o Oswaldo já falou tão bem, só falando de uma outra forma, né? Como que Marte se relaciona? O Marte em peixes, o que é esse ser quando ele visita peixes? Né? A pessoa nasceu com Marte em peixes. Quem tem Marte em peixes? Vocês estão querendo se esconder, né? Ninguém aqui tem Marte em peixes? Você eu sei que tem. Quem? Oh, mais um Marte em peixes? Quem mais? O que é um Marte em peixes? É um Marte, volta um, Oswaldo. É um Marte que começou a viagem aqui e que passou por todos os signos, todas as hierarquias. E ele está quase chegando em casa. Pô, quando você está chegando em casa, você não está cansado? Pô, você está quase chegando, o dia acabou, você fez tudo o que tinha que fazer, você está quase chegando em casa. Às vezes não dá até uma preguiça, de, putz, ainda falta... Então, Marte em peixes é um Marte cansado. Por quê? Porque ele é antigo, ele é sábio. Se ele vencer a tentação da preguiça, maravilhoso. Junto com ele vamos todos nós. Aê! Esse. Precisamos ajudar o Marte em peixes. Marte em peixes nos faz retornar, nos mostra o caminho. Fiquemos de olho se ele não é preguiçoso. Se ele for preguiçoso, pode nos levar tudo para o abismo. Fiquemos de olho, então. Marte em peixes, maravilhoso. Mais um, próximo. Missão, vencer o cansaço da jornada. Vênus em peixes, próximo. Não, antes. Vênus em peixes, olha, Vênus é o princípio da manifestação aperfeiçoada. É a síntese do olhar de Vênus que a gente deve ter. Vênus começa a existir enquanto possibilidade criativa, enquanto princípio receptivo e possibilidade de ser do nosso plano em Touro. Veja, ela também percorreu todo esse caminho, mas Marte em peixes é um Marte capenga, né, que está cansado. Mas Vênus em peixes é o quê? Ele está feliz. Ou seja, depois de andar tudo isso, ela está o quê em peixes? Exaltada. Fala, exaltada. Isso! Exaltada. O que significa? Significa que nós somos o coroamento da criação. Aquilo que principiou, não sabemos como, quando, nem onde, nem porquê, nem como. Em Touro, culmina, se exalta na obra pisciana. Se virar chororô e sentimentalismo, vai tudo por água abaixo. Como fazer a vibração venusiana, exaltada em Vênus, não se perder numa compaixão esvaziada de porquê e de propósito,
numa compaixão paralisante e não numa compaixão que move com. Como fazer com que essa Vênus não seja sofrimento, mas seja movimento? Alguém tem Vênus em Peixes? Duas? Duas. Maravilhoso Vênus em Peixes. Augusta Foz também. Augusta Foz é a esposa do Max Heindel. Ela tem Vênus em Peixes. Uma fazedora de coisas, né? Se aplicou essa moça, né, Oswaldo? Mensagem das Estrelas. Ela que fez, né? Na verdade, foi ela que ensinou a astrologia para o Max Heindel. Claro, vamos ver por quê. O próximo. Mercúrio, já falamos, Mercúrio é o limite da razão. Mercúrio em Peixes é uma delicadeza, a gente tem que se aproximar dele com muita propriedade. Esse ser precisa ser educado, conduzido de uma forma muito própria, para que ele não vá parar no hospício, para que ele consiga falar coisa com coisa e a gente consiga entender qual é o limite da coisa, para que a outra coisa que ainda não é, possa vir a ser. Que coisa, hein? Que coisa! É o limite da razão, são as asas nos pés. Lua em Peixes é um desafio. A palavra de Lua em Peixes é dissolução. Porque o princípio atuante da Lua, que é canceriano, é cardial e, portanto, inicia um movimento dentro de uma passividade, porque Câncer é a base passiva da alma. Quando chega em Peixes, que é um signo também de água, mas é mutável, se dissolve completamente. A Lua em Peixes é a experiência do conteúdo que foi acumulado enquanto compreensão da idealidade do princípio família. Se essa família foi mal conduzida, foi egomontada, recebeu pouca atenção na forma como ela poderia ser idealmente, a Lua em Peixes te visita para corroer a sua compreensão desse princípio família. Bom, qual é a diferença da loucura de Mercúrio em Peixes e da loucura da Lua em Peixes? A Lua em Peixes é algo completamente descontrolado. Ela é fundamentalmente fora de qualquer possibilidade de controle. Mercúrio ainda guarda um movimento de uma tentativa da pessoa que está se afogando tentar mais água. A Lua afunda na água. Mercúrio ainda tenta dar umas braçadas, e se o tema natal colaborar, vai permitir que ele entre em relação com o saber. E olha, a vida é construída de tal forma que a misericórdia divina, ela não negligencia nenhuma necessidade. E se Mercúrio em Peixes, que se afoga e se debate e está quase se afogando, ele desejar, em oração no profundo do seu ser, compreender o porquê desse afogamento, alguém vai tirá-lo de lá, incompreensivelmente. Mas a Lua em Peixes realmente é algo inacreditável. É quase um masoquismo? É uma experiência inacreditável. O masoquismo, eu não saberia associar a Lua em Peixes se não vinculada a outros aspectos do mapa, né? Principalmente no eixo Touro-Escorpião, que eventualmente se recusam a todo custo a abrir mão de uma forma de ser, o que predispõe a uma vivência masoquista. Mas se houver uma fluidez no tema, a pessoa não vai se perder nesse autoflagelo. Mas predispõe sim. Predispõe sim. A procurar o autoflagelo. Sim, predispõe. O próximo. Sol em Peixes. Não me pronunciarei a esse respeito, porque o Sol em Peixes é uma possibilidade. É um ponto de atenção. Pode dar tudo errado, mas é uma possibilidade. Olhar para um Sol em Peixes é algo interessante. Acompanhar, estar próximo, ver o que está acontecendo, como está vibrando. A partir de que hierarquia ele fala no ascendente. Próximo.
Você acha que, como o Sol e Leão normalmente está ligado a filhos, quem tem Sol em Peixes não é arriscado ter filhos? É. Salvo ele tenha realizado um trabalho pessoal de uma estatura que é pouco comum. Porque a chance dele ter filhos e as coisas serem mais desafiadoras do que gostaríamos é bastante acentuado. Porque essa caoticidade do Peixes é muito desafiadora, né? Próximo. Júpiter e Saturno. Esses dois planetas em Peixes merecem muita atenção. São os regentes do alto do céu. E Júpiter e Saturno em Peixes têm uma vinculação íntima com um princípio fundamental para a humanidade, que é o princípio da redenção, que vem por Jesus Cristo, que é um ser que nasce num momento muito interessante do ponto de vista celeste, que é um momento em que no céu está ocorrendo uma conjunção tríplice de Júpiter e Saturno. O que é uma conjunção tríplice? Se são dois planetas. Será que eu estou surtando? Adianto que não tenho planetas em Peixes, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Mas estou curtindo isso tudo. Júpiter passa por Saturno uma vez. Júpiter retrograda, passa por Saturno de novo. Júpiter vai para frente, passa por Saturno de novo. Tríplice conjunção. Jung escreve a obra tripla, que pode ser obtida facilmente em qualquer lugar, Mysterio Conjunctionis, onde em 3 volumes ele vai estudar esse aspecto misterioso subjacente ao aparecimento do humano enquanto possibilidade de transformação, enquanto possibilidade de vinculação com o mistério. É a tríplice conjunção de Júpiter e Saturno. Em Peixes. Então, são 2 signos em que o princípio da redenção se alinha. Muitos dizem que Jesus nasceu com Júpiter conjunção Saturno em Peixes. Muitos. Sim. Essa é todo o estudo historiográfico nesse sentido aponta com bastante ênfase para algo dessa natureza. Logo após a culminância da terceira passagem. E é muito interessante, se vocês observarem do ponto de vista astrodinâmico, que é o ponto de vista a partir do qual nós deveríamos olhar a astrologia, não simplesmente pela foto que nós temos no nosso sistema natal, o que está por trás dessa conjunção tríplice. Para Júpiter passar de novo por cima de Saturno, quantos anos demora? Sem que a retrogradação aconteça. Não, 11 demora para ele dar uma volta, mas Saturno se mexeu enquanto ele dá uma volta. Ou seja, uns 14, 15. Olha que interessante, talvez até um pouco mais. Na medida em que ele faz um movimento que ele só faria daqui 14 anos, ele adianta a dinâmica jupiteriana no tema natal e, portanto, na impressão daquele veículo físico, 14, 15 anos. Quando Júpiter retornar a Saturno, originariamente, tanto Júpiter quanto Saturno terão feito um ciclo de 30 anos. Então, a misericórdia e o rigor se equiparam em algum nível vibratório. Júpiter e Saturno, eles conversam de igual para igual, mas com uma autoridade muito diferente no que diz respeito à misericórdia. São leituras simbólicas. Depois podemos esmiuçar isso. O próximo, Oswaldo. Porque a misericórdia sem rigor é perigosa. A misericórdia sem rigor é muito perigosa. Porque vira uma meleca, né? Augusta Foz, Vênus em Peixes. Quirón em Peixes. Ela cura no oculto.
Palas em Peixes. É uma guerreira. Próximo. Max Heindel. Quirón retrógrado em Peixes. Teria se negado eventualmente a servir onde podia ter servido? Não sabemos. Mas a presença de Quirón em Peixes, retrógrado, ou Quirón na casa 12, é sugestivo de, em algum momento, termos nos eximido de um movimento que, eventualmente, somos reconvidados a realizar. Então, somos reconvidados a oferecer aquilo que, eventualmente, seguramos. Então, aprendemos ou temos oportunidade, na vida presente, de servir de fato e não se apropriar do serviço em benefício próprio. E a experiência que ele tem com Steiner é muito interessante nesse sentido, na medida em que ele se recusa absolutamente a receber um conhecimento que não possa ser colocado a serviço do próximo. Sensacional, enquanto movimento redentor. Sensacional. Juno em Peixes. Precisamos estudar a mitologia de Juno para ver o que isso significa. Próximo. Não sabemos a hora que esse cavalheiro nasceu. Hegel. Mas é um pensador muito curioso, porque ele tem uma estrutura de terra de uma solidez inacreditável. Urano, trígono Mercúrio, trígono Plutão. Uma Vênus maravilhosa em Libra, na casa, não sabemos, porque não sabemos a hora que ele nasceu. Então, quando não sabemos, o que fazemos? Não sabemos a hora que o indivíduo nasceu. Não podemos colocar de forma alinhada as casas celestes com as casas terrestres. Alinhamos, então, as casas a partir de 0 áreas. E temos uma noção, pelo menos em relação ao plano celeste, de qual é o conteúdo que esse ser traz harmonizado em si. Outra alternativa, colocar o Sol no meio do céu. Colocando ao meio-dia, você minimiza o erro de mais para lá ou mais para cá. E você tem alguma ideia, enquanto o Sol é o princípio diretor, como esse mapa poderia estar respondendo. Mas Hegel é muito interessante, porque ele tem esse Quirón retrógrado em Peixes também. Então ele tem uma urgência em fazer algo que deixou de ser feito. E esses seres, quando fazem, eles fazem com uma veemência muito mais interessante do que aqueles que simplesmente fazem. E ele constitui para a gente todo um tratado com a propriedade de um Júpiter em Sagitário, que é uma marca da sabedoria, com uma tensão de uma quadratura com Netuno, para melhorar, a partir desse atrito entre esses signos mutáveis, uma compreensão da dinâmica do que possa ser utilizada pela hierarquia de Peixes e aqueles que nascem sob a sua égide, enquanto missão de vida, enquanto compreensão da relação de uma objetividade, de uma subjetividade, e como que a subjetividade possa ser minimamente levada a sério, aquilo que só eu sei, que só eu trago e que eu sou convidado a semear nessa vida. São pessoas especiais, que vale a pena a gente estudar, não só o tema natal, como também observar a literatura. O próximo. Jesus Cristo enquanto o princípio da redenção. O que ele traz para a gente? Júpiter em Peixes, Saturno em Peixes. Você ia perguntar algo sobre isso. Eu estava de costas e você quase falou quando estava falando da conjunção tríplice. Desistiu? Provavelmente na casa 7, né, irmão? Seria muito interessante, porque então, nascido da Virgem Maria, seria um simbolismo aplicável
à leitura do tema natal. Né? Havendo, claro, toda uma delicadeza nesse estudo, por quê? Porque uma coisa é o Jesus, outra coisa é um outro momento, né, em que algo é proporcionado. Né? Jesus é um veículo muito interessante. Né? Porque na noite de Natal, quando o Sol está em Capricórnio, é sempre Virgem que está ascendendo. É muito interessante, né? Mas você veja, é um outro fenômeno que está acontecendo aí, né? Porque a Virgem é a possibilidade de que algo aconteça. Mas se ele veio salvar a humanidade, faz sentido o peixe ser o outro dele. Todo sentido. Faz todo sentido. O próximo. Então, o que ele faz? Ele nos dá um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E o que ele faz? O que ele faz? Ele lava os pés. Quando nós temos os pés lavados, nós temos um mistério profundo, que talvez guarde alguma relação de intimidade com o véu que se rasgue. Porque ser tocado em algumas partes por seres que estão além de nós proporciona uma qualidade de consciência que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos alcançar. Fomos orientados a fazer isso, uns pelos outros. Lavar os pés. No entanto, olha como a gente trata os nossos pés hoje. É curioso, né? A gente esconde os pés. Né? Põe meia, põe sapato. A gente não anda mais descalço, né? Moisés, na presença de Deus, precisa se descalçar. Profanei algo, Oswaldo? Por que me olhas com tanto amor? É inevitável. Os franciscanos, né, pregam a simplicidade, a humildade, são sandalhudos, né? Bonito. É aquela famosa sandália franciscana. O próximo. Então é interessante, na história bíblica, observar, ou pelo menos criar relações de consciência do que seja um planeta num determinado signo, para que o nosso olhar para o planeta no signo ganhe uma vida, e não simplesmente uma letra morta do livro que diz Marte em Áries é isso, Marte em Peixes é isso. Marte em Áries, ele faz. Ele não quer nem saber, às vezes ele nem sabe o que está fazendo. O Caim matou o Abel, você acha que ele tinha noção do que ele está fazendo? Está fazendo. O cara, o dele foi aceito, o meu não foi? Deixa eu matar esse cara, eu quero tirar ele da minha frente. Isso depois ele... Então Marte em Áries faz, ele não está nem aí, ele faz, ele queima, ele manda bala. Ele não quer enrolação, não. E ele sabe o que tem que fazer, e se Deus não respondeu o que ele está fazendo, ele faz do jeito dele. É muito interessante esse cara, né? Marte em Áries é o pé na horizontal. É o pé que veio para caminhar, fazer, realizar, palmilhar, errar. E é aqui, quem é esse aqui? É o Rembrandt. Não é Rembrandt esse aqui, Ale? Rembrandt. Vocês conseguem ver? Ou a luz ofusca a obra? Esse é o... Que cena é essa aqui? Isso. Esse é o pai recebendo o filho pródigo. Ele recebe o filho pródigo que coloca a cabeça sobre o coração do pai e que os pés descalços, porque o sapato se rasgou. Se o sapato não se rasgasse, o filho pródigo não ia voltar. Se tem sapato para comer, eu vou comer o sapato, eu acredito naquilo.
a gente não tem noção nenhuma. A gente só vai mesmo ver o que interessa quando o sapato rasga, quando a gente está comendo com o porco. É muito louco isso, Oswaldo. Como que a gente ficou tão sem noção, meu Deus? O que aconteceu com a gente? A gente esqueceu. Martim Ares, Martim Peixes. O final da caminhada. O reencontro com o Pai. E é interessante olhar para o zodíaco, todo esse caminhar de Marte, para ter alguma noção mínima, como Elman Bacher nos convida, do que seja a consciência marciana. E de qual é a parte do zodíaco que eu sou convidado a operacionalizar marcianamente. No meu caso, Marte em Gêmeos pede que eu exercite a minha intelectualidade de uma certa forma e coloque a serviço da hierarquia que esteja vinculada a Gêmeos. Não sou eu. É um planeta emprestado para que o ascendente operacionalize e uma qualidade emerja entre a humanidade. Está claro isso? Porque então, se a gente olhar assim, fica muito mais interessante estudar aquela hierarquia e ao que ela se presta, porque então o manual de astrologia não me ajuda mais, a minha relação é direta com a fonte. Beber na fonte é diferente do que beber na garrafa, pessoal. A garrafa é legal também, mas está escrito na garrafa, está escrito validade de um ano. As águas têm validade de um ano. A fonte não impede a validade, pessoal. É uma coisa muito louca isso, né? E para a gente um ano parece bastante, tem gente que conta um monte. Vocês preferem beber na garrafa ou na fonte? Para beber na fonte é preciso vivificar o nosso ser, para que a gente seja digno de se aproximar da fonte. A fonte está ali, ela aparece. Mas, João, se o nosso mapa é uma garrafa com prazo de validade onde nós estamos engarrafados, por que a gente tende a levar tão a sério isso que é transitório? Porque nós somos passivos. A gente deixa todo esse atrito atuar sobre a gente e a gente esquece que se a gente pegasse aquele mapa e a gente o atritasse, voluntariamente a gente o movesse, o gênio se manifestaria e as coisas poderiam ser diferentes. Nós somos muito passivos, né? É curiosa a forma humana de estar na Terra. É uma forma vinculada ao princípio da aposentadoria, né? Ah, quando eu me aposentar, então farei tudo o que eu quero, viajarei, estarei mais com os meus filhos, conhecerei lugares que hoje não é possível conhecer. O que acontece quando ele se aposenta? Fica doente no dia seguinte. A viagem dele vai para um outro lugar. Olha como a vida é truculenta, como a nossa relação com o tempo é adoecida. Para entender isso, Cerejeiras em Flor. Fundamental Cerejeiras em Flor. Cerejeiras em Flor é um tratado sobre o tempo. É um filme japonês-alemão espetacular, que mostra a perda da nossa capacidade de entrar em relação com a eternidade. E a ânsia que nós temos de estar em relação com um tempo que a gente saiba quando vai ser, que horas vai ser, e que eu controlo. E que eu tenho o poder de dizer onde eu tenho que estar. E faz par com os Cerejeiras, o outro maravilhoso também, mas exclusivamente japonês, A Partida. Os filmes que tratam a morte, que se trata do ponto de transcendência, do limite do tempo, com qualquer outra possibilidade que não seja vinculada ao tempo, são espetaculares para trazer uma consciência do agora e do poder que nós dispomos de atuar no agora de forma transformadora, do poder que nós, hierarquias de peixes, a hierarquia do caos, da dissolução, mas também da possibilidade da comunhão plena, porta enquanto semente.
Próximo. Então, o Marte na casa 12, ou o Marte em Peixes, e que traz essa possibilidade, esse risco da preguiça, do não fazer, a tentação do não fazer, talvez sirva. O mal é uma predisposição. O não fazer é uma predisposição. O bem é uma disposição. Mover Marte em Peixes é um trabalho hercúleo. Hercúleo. O próximo. Se não estou disposto ou disponível, o que a vida faz comigo? Minhas predisposições se manifestam. Tudo que eu tenho enquanto promessa de aspectos danosos, de experiências desgraçadas, miseráveis, adoecimento, se manifestam. Porque é preciso ver para crer. E só quando uma desgraça acontece que você fala, puta, agora sim, realmente, não tem outro jeito. É por aqui que eu tenho que ir. É mais fácil quando a gente vê. Tomé ficou muito mais satisfeito depois que ele viu o mestre. Por mais que ele tenha se envergonhado. Próximo. O mal é exclusivo, ele exclui. O bem é inclusivo. Próximo. Então, voltamos a essa questão de dimensionar em vários níveis como oportunizar o pensar astrológico, do que ele se trata, para a gente não ficar preso nessa bidimensionalidade que o tema natal nos traz. Olha, o campo hierárquico dos zodíacos, eles são praticamente um conjunto de leis que nós precisamos conhecer. O campo dos planetas, quando eles visitam esse campo de lei, é um campo de forças. Os planetas são atores se apropriando de certas dinâmicas, de certas leis, para que algo aconteça. Se eles estão tensos no mapa, conjunções difíceis, quadraturas, oposições, é muito provável que eu vou ter um pouco mais de dificuldade nessa dinâmica. Se eu tenho dificuldade, desconfie que em algum momento eu já não fiz aquilo. Se eu me sinto retardado, se quando alguém fala alguma coisa eu não entendo, não coloque a culpa em quem fala. Olhe primeiro para o seu umbigo e veja se você fez a sua parte na compreensão gramatical elementar daquilo e da mensagem que está sendo transmitida. Na medida em que você faz essa reflexão de olhar, puxa, será que eu sou incapaz? Você vai ser semeado. Ao ponto de ler a mesma coisa, escutar a mesma coisa e compreender e perceber que tudo estava lá e você agora consegue ver. Porque você mudou o seu referencial interior. Você admitiu a possibilidade do tu não ser nem excessivo e nem estar pecando para menos. E agora você pode comungar com esse tu e com o que ele sabe. Então, ordenar as forças planetárias com cada signo zodiacal, e especialmente o exercício que a gente está fazendo hoje em relação a peixes, é fundamental para o estado de saúde. Porque se eu tenho planetas em peixes e o meu pé é deformado, eu já manifestei uma história no plano denso. Então eu tenho que olhar para esse pé até o ponto não de me conformar com ele, mas de entrar numa relação de gratidão, por ele estar te lembrando de algo. Os pés nos lembram, seja por uma deformidade, ou seja pelo fato de na sola deles toda a história estar sendo contada, nos seus diferentes pontos, que quando estimulados, pode estimular todos os órgãos do corpo. E cada órgão tem relação com um planeta, cada órgão tem relação com uma hierarquia zodiacal. E, portanto, a partir do pé, a partir de onde a gente está, nós temos autonomia para entrar em relação com todo esse saber. Você diria, então, que o zodíaco, ou as hierarquias zodiacais, são uma estrutura lógica de constituição do próprio universo?
Vamos olhar para esse universo com muito cuidado, porque é o universo em que nós nos encontramos manifestos. E a astrologia é uma fase da religião. Nos inspiremos nesse saber para a possibilidade de códigos e sistemas que hoje seriam inalcançáveis para nós. Mas a gente poderia dizer o seguinte, que enquanto o nosso código ético-moral não fizer amizade com esses arquétipos cósmicos, a tendência ao adoecimento é grande. Isso. Exatamente isso. Nós adoecemos por ignorância. E a doença vem para descristalizar aquilo que nós, por ignorância, fizemos virar uma bolota. Essa bolota não começa dentro do corpo, ela começa numa forma de pensar. A nossa forma de pensar tem um poder de criar bolotas que a gente não faz ideia. Por um motivo muito simples. Óbvio, fica até ridículo quando a gente fala, porque a gente não pode falar isso de uma forma tão simplória. Mas quando os senhores da mente, que emprestaram de si para que a nossa mente possa ser, quando digo nossa mente, ouso nos incluir entre os pioneiros que receberam a possibilidade do átomo semente da mente. Quando eles eram humanos, o que nós éramos? Éramos semelhantes ao que os minerais são para nós hoje. Se nós éramos semelhantes ao que os minerais são para nós hoje, nós temos uma mente que de alguma forma se assemelha ao comportamento da mineralidade e que, portanto, é uma mente geotrópica, responde à gravidade terrestre, endurece, cria bolotas, quer estruturas, quer esqueminhas, quer sistema. Não tem nada errado com isso, mas há muito errado em não nos darmos conta do adoecimento, ou do atual estado de adoecimento, que o nosso pensar se encontra. Se meu pensar está endurecido, como que eu vou transcender uma estrutura racional? A racionalidade precisa ser porosa para que um novo pensar surja. Se eu entendo que eu sou sabidão, entendo tudo com a minha razão, como que eu vou entender um cara que fala que é possível pensar com o coração? Ou que os pés são a consciência do humano? Esse cara vai estar louco para mim. Mas por quê? Porque ele é louco? Não, porque o meu pensar está engessado. Ele foi educado numa escola que não vivifica a mente, que aprisiona a mente. E não há nada errado com isso. Cada um escolhe a escola que quer estudar. Mas é interessante olhar para isso enquanto uma perspectiva. Porque é a perspectiva de saída para um pensar que pode ser vivificado, transformado, inseminado. Fomos inseminados hoje por essa reflexão a respeito da hierarquia de peixes, que, olha, absolutamente é um convite. Não vejam isso como a solução da compreensão do que seja a nossa hierarquia, mas um convite organizado por um aluno que os convida a olhar a partir dessas lentes e veja como o mundo se mostra a partir dessas lentes. Para que a gente possa dar um passo além depois. Se houver um depois, porque eu acho que não tem depois, só tem um agora, Oswaldo. Depois a gente vê. Pessoal, obrigado pela atenção, pela inspiração e pelos olhares que vocês acham que vocês estão assistindo, mas no fundo vocês estão injetando a possibilidade de algo acontecer. Porque vocês acham que eu estou tirando isso de dentro da minha cabeça, mas vocês não sabem. Vocês estão aqui também. Acreditem. É no olhar que a gente encontra a possibilidade dessa troca. Obrigado, pessoal.